capítulo 15, versículo 20 a seguir. Irei fazer menção de 3 versículos. Gostaria que os irmãos me acompanhassem. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de infinita compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na sua mão e sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegremos. Uma rápida palavra de oração. Deus, estou aqui, Pai, na sua presença. Pai, fala com a sua igreja, Pai, essa igreja te pertence. Foi por ela que o Senhor morreu ali na cruz do Calvário, Pai. Assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, Pai, eu estou aqui. Me coloca à sua disposição, Pai, e te peço, fala com cada um de nós, Pai. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Uma rápida palavra de agradecimento à nossa irmã Lauana pelo convite. Também o seu companheiro aí de trabalho, nosso pastor Juscelino, pastor Hamilton, pastor Jason, estão aí sempre na intercessão por nossas vidas. Cada um de vocês que se faz presente, eu agradeço a Deus pela vida de cada um. E quando eu recebi a oportunidade de trazer uma palavra à noiva do Cordeiro, eu confesso para os irmãos que eu tinha pensado em trazer algo. Porém, os dias foram passando, mas papai não permitiu que eu trouxesse. E ele, poucos dias atrás, ele me trouxe esse versículo em meu coração e eu quero aplicá-lo para as nossas vidas. Esse texto, alguns versículos antes, ele vai nos falar sobre 3 parábolas. Parábolas essas que foram contadas por Jesus quando Mateus, mais conhecido como Levi, alguns conhecem como Levi, tinham feito uma festa ali em sua casa e convidou toda a espécie de pecadores, cobradores de impostos. Sabemos nós que ele também era um cobrador de imposto, então ele convidou os seus amigos. E ali aqueles escribas, aqueles doutores da lei, eles começavam a questionar o porquê que Jesus estava sentado com aquele tipo de gente. E Jesus começa a falar a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Ele cita 3 parábolas. Eu quero aplicá-las e eu peço que você preste bastante atenção, porque papai falou muito comigo através dessa mensagem e eu tenho certeza que ele vai falar com você. Esqueça os seus problemas que ficou para trás. Quando você terminar de ouvir essa palavra, você volta a pensar nele. Estamos aqui para agradecer o nome de Jesus. Foi ele quem deu a vida na cruz do Calvário. Prestemos um culto racional a ele. A primeira parábola é do filho que não ouviu a voz do seu pastor, ou seja, a ovelha perdida. Em Lucas, capítulo 15, verso 6, nós podemos entender a alegria que o bom pastor sente ao encontrar a ovelha que havia perdido por seu caminho. A Bíblia vem falar que esse pastor de ovelhas, ele tinha 100 ovelhas. Porém, no decorrer do percurso, uma delas se perdeu. Por que que se perdeu? Talvez você não saiba, eu vou te explicar em rápidas palavras. Essa ovelha, ela tinha intimidade, ela conhecia a voz do seu pastor. Não só isso, como todo rebanho de ovelhas tem uma ovelha que é colocada à frente. Essa ovelha é colocado um sino nela.
E por onde o pastor chama, essa ovelha vai. Esse sino tine e as ovelhas acompanham aquela ovelha. Não é diferente nos nossos dias. Temos um pastor, temos uma pessoa que nos deve instruir pelo caminho. E ele tem um sino, ele é diferente dos demais. Porém a Bíblia vem nos dizer que essa ovelha se perdeu. Eu te pergunto nessa noite, por que ela se perdeu? Se o pastor, ela conhecia a voz do pastor, tinha uma ovelha que era guia daquele rebanho, por que ela se perdeu? O Espírito Santo trouxe ao meu coração claramente essa tarde. E ele disse para mim que há crentes dessa forma, hoje. Como assim, irmão Rodrigo? Me explica. Temos um pasto, somos alimentados, somos bem alimentados, somos guiados por um caminho, porém começamos a observar fora do pasto. É interessante a gente estar sempre atento à voz do Senhor, que Ele sempre fala conosco. Esses dias eu passando, vindo do trabalho, eu observei que tinha um pasto verdejante, a coisa mais linda. E tinha uma bênção de uma vaca que enfiou-se a sua cabeça entre o arame para comer o mato seco que estava para o lado de fora da cerca. Temos um pastor, temos um sacerdote, temos homens e mulheres de Deus que nos traz um alimento de qualidade, um alimento com nutrientes, o que nós precisamos. Talvez em outro lugar você receba aquela comida que te incha. Você chega em casa, você já está com fome. Mas aqui tem homem e mulher de Deus que traz uma palavra para o seu coração, uma palavra que te sustenta. Porém, com a nossa, infelizmente, a nossa incapacidade, a nossa falta de... Qual é a palavra certa? Talvez uma falta de consideração. Nós esquecemos do alimento que recebemos aqui na casa do Senhor e começamos a prestar atenção nas ervas que estão fora da casa do Senhor. Vamos para a internet e vemos na internet a super graça. Você é salvo uma vez, você é salvo para sempre. Isso é conversa. Porque a palavra diz: negue-se a si mesmo, toma a minha cruz todos os dias e siga-me. Porém nós começamos a entender que se não tivermos atento à voz desse sumo pastor, nós perecemos. O interessante é que o inimigo, quando estamos em um rebanho, o inimigo ele tenta afrontar. Se você for ver no reino animal, é dessa forma que ele trabalha. O inimigo daquela criatura, daquele ser, tem um rebanho. Aquele inimigo ele afronta aquele rebanho. E os primeiros que fogem do rebanho são os velhos, são os doentes, são os jovens. E ali eles ficam vulneráveis. Por quê? Porque estão fora do rebanho. Às vezes o inimigo levanta uma barreira, um impedimento na sua vida. Em vez de você se achegar àquele que tem força, aquele que está caminhando, não, você sai do aprisco do Senhor. E você vira presa fácil. Se está difícil com o papai, imagina sem o papai. Porém, olha o cuidado que Jesus tem conosco. O cuidado de Deus em nossas vidas, mesmo voltando para buscar as 100 ovelhas que havia, a ovelha que havia se perdido, ele deixou a 99, sendo vigiada. Abre para mim, meu irmão, João 10, versículo 1 ao 4. João 10. Na verdade vos digo, presta atenção nesse texto. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Só um minutinho. Podemos entender então, pastor Hamilton, que tem um aprisco. Nesse aprisco tem uma pessoa, porque ele permite que o pastor de ovelhas entre por esse aprisco. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Próximo. A este o porteiro abre. Ou seja, tem um porteiro.
E as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O aprisco nada mais é do que a casa do Senhor. Nós temos o pastor, nosso pastor que nos guia pelo caminho. Porém nós temos um porteiro. E esse porteiro, ele me visitou hoje à tarde. Ele já visitou você aqui nessa noite. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele te guarda das afrontas. Ninguém entra, ninguém toca em você se não for o pastor, a permissão dele. O Espírito Santo não deixa nada te tocar, a não ser que seja permissão dele. E se por acaso o inimigo ousar em querer lançar uma seta na sua vida, a palavra de Deus diz que se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda porque ele não tem autoridade sobre a sua vida. Algumas enfermidades, algumas coisas acontecem em nossa vida pela permissão de Deus. Ele querendo nos tratar. Possa perceber Lázaro, amigo íntimo de Deus, porém falece. Avisam a Jesus. Jesus mesmo assim tarda a chegar. Aos nossos olhos ele tarda. Porém aquele povo tinha uma crença que até o terceiro dia era possível ressuscitar alguém. Mas Jesus ele quer quebrar um protocolo. Por isso ele chega no quarto dia. Talvez você pense que essa luta não vai passar. Talvez você pense que essa dificuldade vai te matar. Talvez você pense que essa luta é para sua vergonha, mas não. Eu costumo dizer que tem horas que Deus está mais atento à nossa voz. Eu te convido a lembrar quando às vezes você está aqui no culto, coração quebrantado. O grupo de louvor canta aquele hino, eu quero viver algo novo. E você levanta a mão para o céu e fala, Senhor, eu quero viver algo novo. Ele se empolga. Parece que Jesus fica assim, você quer? Então beleza. Eu sempre falei com Deus que eu não quero pregar milagres de ninguém. Eu quero viver os meus. Porém, para você contar os seus milagres, você tem que passar pela adversidade. Como que Pedro contaria que andou sobre as águas, se ele não tivesse afundado e quase morrido? Se Jesus não tivesse pego na sua mão, ele teria desfalecido. Jonas, ele só pôde contar o seu testemunho. O testemunho é conhecido, que ele passou ali no ventre daquela baleia. Antes dele passar, ele só teve esse testemunho porque ele passou por esse processo. Você vai ver aquele discípulo quando ele começa a ser apedrejado, começa a levar pedradas ali em Estevão, e a Bíblia nos relata que ele contempla o céu aberto. Um sacrifício extraordinário para uma vida extraordinária. Te pergunto nessa noite, o que você quer? Qual é a sua vontade? A vontade do seu coração. Como foi louvado aqui pela nossa irmã. Qual foi o verdadeiro propósito da sua conversão? Não é possível que você vá passar 15, 20, 30 anos dentro da igreja e não vai ter uma experiência com o papai. Você vai querer ser só mais um no meio da multidão? Você sabe o tamanho da seara. Quem trabalha pelas ruas consegue contemplar o que tem de alcoólatra, o que tem de drogado. Não se conta nos dedos. Porém nós nos conformamos em acordar cedo, chegar em casa, tomarmos banho, vir para a casa do Senhor e voltarmos para casa, para a nossa rotina. Essa ovelha se perdeu porque ela parou de ouvir a voz do seu pastor. Como que você quer conhecer a voz do seu pastor se você não tira mais meia hora para falar com ele? Como que você quer não se perder do aprisco
se você não tem uma vida com Ele. Contemplando o testemunho do pastor Hamilton aquele dia, às vezes nós ficamos entristecidos porque não temos algo sobrenatural acontecendo em nossas vidas. Nós se orgulhamos porque temos pessoas, pregadores eloquentes aqui neste local, e vários, pela misericórdia de Deus, mas só Deus e a pessoa sabe o preço que é. Às vezes você vê uma pessoa aqui em cima ministrando a palavra do Senhor, mas só quem está aqui sabe o que é estar aqui. Talvez você, às vezes, se esqueça que você é importante para Jesus. Ele deu a vida dele ali na cruz do Calvário para te resgatar. Você estava perdido, você estava comendo das ervas daninhas, você ia padecer, você ia ser condenado ao fogo do inferno. Porém, o pastor, com a sua infinita misericórdia, ele foi atrás de você. Várias pessoas têm um testemunho lindo. Aí eu te convido a lembrar. Você lembra quando você estava alcoolizado, jogado ali naquela calçada? Deus enviou um servo dele para falar do amor dele para você. Você lembra quando você estava no mundo das drogas e ele enviou um servo dele para falar com você? Você lembra quando você vivia na promiscuidade? Mesmo assim, ele não desistiu de você. E nós somos covardes porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus e não pregamos esse Jesus. Queremos viver algo novo, cantamos aqui como se fosse aquela coisa linda, excepcional, mas não vivemos. Culto de solidariedade, assistência social, comemos o melhor arroz, o melhor feijão, na nossa casa tem fartura na mesa. Quando recebemos um convite para ajudar uma pessoa que necessita, trazemos o que nos sobra. Somos egoístas, mesmo sendo alcançados pela misericórdia de Deus, não retribuímos essa graça que nos foi dada. Como foi dito na segunda-feira, Deus nos dá recursos financeiros para cuidarmos da nossa família, para investirmos no reino de Deus e para ajudar vidas. Eu te pergunto essa noite, quando você partir, o que acontecerá com as suas posses, com os seus bens? A Bíblia fala: não ajunteis tesouro na terra. Você tem dado crédito ao que a palavra de Deus diz? Ah, irmão Rodrigo, mas eu preciso mostrar que eu sou abençoado. Deus me deu 10 pares de sapato. Eu tenho 4, 5, 6 ternos na minha casa. Você viu o tanto que Deus me prospera? O tanto que Deus é bom comigo? Mas você viu que o irmão só tem um? Você viu que o irmão só tem um terno? Ah, mas o problema é dele, ele deve que é infiel com Deus. Por que Deus não abençoa e ele me abençoa? E quem diz para você que Deus não quer te usar para abençoar a vida dele? Mas nós retraímos a bênção. Às vezes Deus quer nos abençoar, porém nós seguramos a bênção, retemos, porque não abrimos o coração. Pulando para frente. Segunda parábola da dracma perdida. A dracma perdida é essa. Uma mulher tinha 10 dracmas e perde uma. O interessante é que ela perde essa 10ª dracma dentro da sua casa. E eu sentado ali, papai falou para mim que está acontecendo isso. Muito, muito, muito. Estão se perdendo até dentro de casa. O fato que nós vimos para a casa do Senhor, o fato de estarmos aqui na casa do Senhor, não significa que estamos salvos.
Vai chegar um tempo que a Bíblia fala que será num abrir e fechar de olhos. São 3 milésimos de segundo, não vai dar tempo. Ou você se aprende, ou você acostuma, ou você começa a se aperfeiçoar para aprender a voz do pastor. Ou ele vai chamar e você não vai ouvir. Dentro daquela casa, eu imagino, eu contemplo a sujeira que tinha, né? Porque ela perde aquela moeda e não consegue encontrar. Até que ela começa a varrer aquela casa, organizar, acendeu aquela candeia. E a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você tem feito uso dessa lâmpada para você caminhar? Você tem feito uso dela para guiar os seus passos, ou você está andando em escuridão? Você vai esperar perder o que você tem de precioso. O interessante é que na parábola das 100 ovelhas, uma ovelha representa 1%. Na parábola das 10 dracmas, essa dracma representa 10%. E a última que eu quero trazer para vocês é a parábola do filho pródigo. Foi o texto que lemos ao início. Em Lucas, abra para mim por gentileza. Lucas capítulo 15, versículo 12. Lucas 15, 12. A Bíblia afirma que o jovem disse ao seu pai: Pai, dê-me a parte dos bens que me pertencem, e repartiu ele a propriedade. No versículo 13, a Bíblia afirma que o pouco tempo que o filho mais jovem pegou toda a sua herança e partiu para uma região distante, e ali desperdiçou tudo que tinha, vivendo dissolutamente. Presta atenção que aquele filho, não satisfeito com o que tinha em casa, sabemos nós que temos os nossos filhos, e no tempo oportuno iremos partir dessa terra. Tudo que temos irá ficar para a nossa esposa, para o nosso marido, para nossos filhos. E essa herança iria sim pertencer àquele filho. Porém ele pediu ao seu pai, não satisfeito. Isso acontece muito hoje dentro das igrejas. Temos um líder, temos um pastor. Não estamos satisfeitos às vezes com a doutrina, com as normas, com os estatutos. Saímos da casa do Senhor e abrimos uma esquina, abrimos uma igreja numa esquina. Essa igreja saiu de uma rebelião. É por isso que vemos tantas igrejas hoje que não vão para frente. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos colocou em um lugar onde temos pão, onde temos água, onde somos bem alimentados pela palavra. Aquele filho saiu e começou a gastar tudo o que tinha. Começou a se envolver com mulheres. Começou a se envolver com amizades erradas. Porém aquele filho começou a padecer. A Bíblia afirma que chegou um período difícil naquela terra. E ali ele sem ter o que fazer, pediu emprego e recebeu um emprego para cuidar de porcos. A pior profissão que ele poderia ter recebido. Começou a cuidar de porcos, e a Bíblia afirma que ele tinha desejo de comer a comida dos porcos. Note você que quando você está afastado da presença do Senhor, você quer comer qualquer coisa. Quando você está na presença do Senhor, que você está firme aos pés do Senhor, você é seleto. Aquela mensagem da internet que massageia o seu ego, você já não quer mais. Aquela mensagem que você ouve, pregadores eloquentes que pregam aquela mensagem que você não sente mais a presença de Deus, você começa a rejeitá-la. E a Bíblia afirma que aquele jovem, ele teve um lapso de memória. Voltarei para a casa do meu pai. Projeta para mim, irmão, por gentileza. O pessoal não está lá. A Bíblia afirma que ele volta a sua memória, que na casa do seu pai ele tinha de tudo. E a Bíblia afirma que ele rasga o verbo para o seu pai. Eu vou falar para o meu pai que eu pequei mesmo, pequei contra ele, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado filho.
Mas se ele me aceitar pelo menos como um dos seus empregados, já está ótimo. Pelo menos eu vou ter o que comer. E a Bíblia nos relata que ele começa a voltar pelo seu caminho. Caminhando ali pelo aquele caminho interessante que, traçando um paralelo. Jesus falando sobre algo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E Deus falava comigo essa tarde que há muitos que precisam voltar por este caminho. Como assim, irmão Rodrigo? Eu congrego, eu sou cristão. Mas há quanto tempo você não ouve mais a voz do seu pastor? Há quanto tempo o seu pastor te chama? Eis que estou à porta e bato. Mas você não abre a porta para ele. E no meio daquele caminho, a Bíblia afirma que o seu pai, ele encontra o seu filho, lhe dá um baita de um abraço, lhe coloca nos ombros. E antes de seu filho falar, ele começa a receber o seu filho e ele começa depressa. Chama um empregado. E ele pede para trazer sandália. Ele pede para trazer um anel. E ele pede para trazer uma túnica. Para finalizar, eu quero em rápidas palavras te expressar o que é uma túnica. Na época de Jesus, a túnica indicava uma classe social a que a pessoa pertencia. Os escravos não se vestiam com roupas assim, mas eles se vestiam com roupas simples, que eram identificados de longe. Quais são as vestes que você está vestindo nessa noite? De escravo ou de filho? Segunda parte. O que significa sandália? A sandália tinha um significado de liberdade. Somente as pessoas livres usavam as sandálias. Os escravos não. Deus te colocou uma túnica, você é filho amado. Deus te colocou sandália nos seus pés, você não é mais escravo do pecado. E para finalizar, Deus também coloca no seu dedo ali um anel. Anel esse que representa que o preço foi pago. Esse anel colocado no seu dedo representava a autoridade. Tinha dois símbolos, um símbolo familiar e um símbolo de rei. Como os grandes comerciantes assinavam seus documentos, carimbavam-os com seu anel em qualquer documento oficial. Deus te salvou do lamaçal do pecado, te chamou de filho, colocou uma túnica em você. Você agora é diferente. Colocou uma sandália nos seus pés. Você não é mais escravo. E ele também colocou um anel no seu dedo. Anel esse, para que serve em ti? Como eu disse agora há pouco, se estiveres em mim, e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Foi colocada autoridade sobre a sua vida. Não se acovarde. Pregue a palavra a tempo. Enquanto a vida é esperança, não despreze nenhuma vida. Porque há várias vidas se perdendo e a culpa é minha, a culpa é sua. Nós estamos acomodados com a vida que temos, porém iremos prestar contas dessas vidas. Conhecemos a verdade, fomos alcançados por elas e nos acovardamos. Essa palavra que Deus colocou em meu coração, que sirva de reflexão para a sua vida. Não é a palavra que eu queria trazer essa noite. Porém, há 3 tipos de pessoas a que se perderam por não ouvir a voz do seu pastor. A que se perdeu dentro de casa. E a que se perdeu por quê? Porque olhou para fora. Se afastou da casa do Pai.
Vigiemos, busquemos mais a face do Senhor, fiquemos mais atentos, porque o dia virá, e esse dia está perto, em que o Senhor virá como um ladrão, raptará a sua noiva, e ai dos que ficarem, ai dos que ficarem. Ainda há esperança, enquanto há vida, há esperança. Amém. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Deixar, agradecer a irmã.